E é isso aí, galerinha aí da segunda série do ensino médio, meus caros alunos, também os professores e a todos aí que irão acompanhar a mais essa aula aí de aprofundamentos aí dos itinerários aí na qual vocês optaram, né? Já pode colocar aí na tela, Jojo, que nós vamos ver hoje aí, ó, das rochas ao solo, entenda essa transformação, essa aí é o componente curricular número 3, da atividade 2, sistematização 1, que o tema que nós estamos abordando aí nessa atividade é a estrutura interna do planeta. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, eu sou professor de Geografia do Centro de Mídias. Lembrando que o aprofundamento aí deste componente aí é a cultura do solo, do campo à cidade. A unidade curricular é a número 1, o indivíduo e o ambiente, tá certo? Então nós vamos estar aí já na reta final aí da atividade 2, nós estaremos vendo aí a sistematização 1 e vamos finalizar na próxima aula a sistematização 2. E aí eu planejei nessas duas sistematizações, né, uma revisão, né, do processo que nós vimos aí nas quatro aulas de desenvolvimento da atividade 2. E por que isso? Porque é um tema complexo, é um tema assim, que precisa, né, de uma análise, né, e precisa de uma revisão. Então eu achei interessante, né, nas duas últimas aulas, que é o processo final que vocês vão trabalhar aí nesse itinerário aí da atividade 2, né, a sistematização, e aí vocês podem ter, né, uma nova ideia, né, e uma revisão aí do que nós vimos aí no desenvolvimento da atividade 2, que, lembro, foi dividida em 4 aulas e agora nós vamos ter sistematização 1 e 2. Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver as habilidades dos eixos estruturantes. Lembrando que o principal eixo é a investigação científica. E aí nós temos lá as habilidades aí de ciências humanas sociais aplicadas 01, 02, 03, 04, 05 e 06, tá certo? E aí nós temos essas habilidades, que aí, logicamente, sempre eu comento com vocês podem pegar aí o descritivo dessas habilidades no mapa que nós estamos aí trabalhando aí desde o início do ano. Vamos lá para a habilidade do currículo paulista, tá lá, ó, as habilidades também de ciências humanas sociais aplicadas 103, 306. O objetivo é entender o planeta como um corpo dinâmico, indicando que todos os processos da natureza estão interligados. É o que a gente viu, né, nessa proposta, né, de aulas, né, no desenvolvimento, nessa atividade 2, né? Nós vimos várias características aí dos processos internos que nós temos aqui do nosso planeta, né? E o quanto ele interfere na nossa superfície, no nosso cotidiano, né? Então é interessante retratar isso. Por isso, né, o interesse, né, de se colocar uma revisão, né? E, novamente, né, relembrar, né, todos esses processos endógenos que nós falamos, né, que são características internas do nosso planeta, né, e as influências que ocasionam aí na nossa superfície, no nosso relevo, no clima, na vegetação, na formação das rochas, que a gente vai estudar isso na próxima atividade. Então veja a importância de ter esse conhecimento, né, desse processo aí interno do planeta. E a gente vai começar a rever, né, as correntes de convecção da Terra, que vocês já viram aí no desenvolvimento 1. Então tá lá, né, tem até o exemplo lá de como se faz aí o movimento aí de convecção da Terra, né? Nós chamamos isso também de células de convecção, né? Vocês estão vendo a setinha, né, e a imagem lá, né, a animação girando, né, e as setinhas, né, fazendo também uma circunferência. É que na realidade eles são movimentos aí de fluidos internos, né, que nós temos aí abaixo da crosta terrestre. E aí eles são aí responsáveis aí por inúmeros processos de transformação, né, do relevo, né, de origem endógena, como eu citei para vocês, que é esse processo interno. Que é o caso aí de terremotos, vulcanismo e a tectônica de placas, né? Sempre lembrando que o que a gente fala desses fluidos é o magma, né? Tá lá, tá escrito lá o mantle, né? É um manto, né? Tem a astenosfera, onde estão as placas tectônicas, né? Então tem que lembrar que a temperatura nessas regiões, elas são muito homogêneas, né? Então, assim, a região mais aquecida, ela está
né, mais próxima do núcleo, né, porque é mais quente, né, e próximo da crosta, né, o manto é mais frio. E aí faz com que, né, por essa questão de quente e frio, o frio vá para a parte de baixo, o quente suba, né, por ser mais leve, e aí faz essa rotação e faz esse movimento aí do magma. E esse movimento do magma, né, por isso que a gente fala de correntes de convecção, ela vai movimentar as placas tectônicas, né? Então a gente viu aí os estudos, né, dos cientistas, né, através aí da teoria de Wegener, né, já falando aí sobre essa questão aí de placas tectônicas. Aí nós tivemos aí a teoria das placas tectônicas, né, já no período aí pós da Segunda Guerra Mundial. Então todos esses estudos aí, né, verificaram que havia sim um movimento interno na qual fazia com que houvesse toda essa transformação aí da nossa superfície terrestre, inclusive, né, esse movimento, né, dos oceanos através do assoalho oceânico e posteriormente o movimento aí dos continentes. Então, através desta figura é muito claro a gente ver, né, a relação que a gente tem desse processo de movimentação que nós temos aí, que nós chamamos aí de fatores endógenos do planeta, né? Lembra, endógenos, fatores internos, né? E os fatores exógenos, né, são fatores externos aí, como por exemplo aí intemperismo e erosão. Certo, galerinha? Vamos lá para a próxima aí, que é o movimento convergente. É um dos movimentos aí que boa parte das placas tectônicas fazem aí, né, acima aí do magma. Então, na realidade, é a ocorrência aí de duas placas que se chocam, né? Vocês conseguem aí ver pelas setas, né, sendo apresentadas, né? Normalmente, a gente tem aí um deslizamento de uma placa sobre a outra, né? E, logicamente, ela está lá em altas temperaturas, né? E algumas placas, elas são mais flexíveis do que outras. Tem placas mais endurecidas, como tem mais placas maleáveis. Por isso que, dependendo aí da parte do planeta e dependendo da placa, os terremotos aí têm uma maior ou menor incidência, né, na superfície, tá certo? Também o vulcanismo nessa relação, tá certo? Aí, mas o principal é essa questão, né? As altas temperaturas, né, fazem com que haja esse movimento aí do magma movimentando aí as placas tectônicas, né? Cerca de 2/3 desses movimentos aí, 2 a 3/4 aí dos terremotos ocorre aí nessas áreas aí de encontro de placas tectônicas, né? Então aí, por exemplo, a gente tem a interação das placas aí de Nazca e da América do Sul, por exemplo, formando aí uma das partes aí da Cordilheira dos Andes, né, que faz parte aí do nosso continente aqui da América do Sul, né? E falando em Cordilheira dos Andes, eu trouxe até um exemplo aí para vocês, né? Como vocês já viram aí no desenvolvimento 1, né? Tá aí na tela a Cordilheira dos Andes, né? Essa formação de cadeias montanhosas, né? Por isso que a gente chama de cordilheira, né? É um conjunto de cadeias montanhosas. E aí você está vendo lá, né? Ele fala lá de trincheira. E a gente está vendo que existe uma placa tectônica oceânica se encontrando com uma placa tectônica continental. Por isso que ele fala crosta oceânica, crosta continental. E elas se encontram, fazem lá o processo que nós chamamos de subducção, que é uma placa sobre a outra, e aí, né, forma aí as Cordilheiras dos Andes. Lembrando que a Cordilheira dos Andes ela foi formada aí mais ou menos 65 milhões de anos, no período terciário, né? E tem lá, né, o encontro da placa do Pacífico, que é a oceânica, né, tá do lado esquerdo, com a placa sul-americana, que está do lado direito, que é a placa continental, tá certo? E quando a gente fala de novo, aí cordilheira né, são aí os conjuntos aí de montanhas. Interessante, né, porque quando a gente vê essa imagem, né, a gente vê claramente a formação desta cordilheira aí, que é a nossa vizinha aí na região do Pacífico, né, e faz parte aí da América do Sul, tá certo? Agora vamos ver um outro movimento, que é aquele movimento divergente, né? Que é, quando fala divergente, convergente é encontro, divergente é afastamento, né? Então nós estamos vendo aí até pelas setinhas aí, né, as placas aí elas acabam se afastando uma da outra, tá certo? E aí, logicamente, o magma, né, com esse afastamento, forma aí fissuras e aí o magma acaba indo aí nas fendas, né, extravasando, né, e formando aí um novo fundo oceânico,
principalmente naquela região entre a América do Sul, né, entre a América e a Europa e a África, né, que tem uma longa linha lá, né, ligando aí a região do norte e do sul, né, no caso aí do Ártico no norte com a Antártida no sul, que nós chamamos de dorsal mesoatlântica. Né? Então, essa região aí tem lá as dorsal que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Né? Então, isso aí, né, da formação do fundo oceânico acontece muito aí, né, nesse processo longo. Por isso que tem essas partes em verde. Né, a formação aí do assoalho. É o assoalho oceânico movimentando por causa do magma, né, saindo aí das fendas, né, e logicamente, como lá no fundo do oceano é muito mais frio, ela acaba resfriando muito mais rapidamente do que aqui na superfície, que demora mais tempo, tá certo? E aí nós temos aí regiões aí topográficas muito mais acentuadas, o que nós por isso que chamamos de dorsais, porque o que nós chamamos de cordilheiras aqui no continente, que são cadeias montanhosas, nós chamamos de dorsal, né, no submarino, né? Por isso dorsais submarinos, porque estão no fundo dos oceanos, né? E são também formação aí de cadeias montanhosas. Então é a mesma coisa, só que uma está no fundo do mar e a outra está nos continentes, na superfície, tá certo? E tem aí regiões montanhosas que podem alcançar aí 1.000 quilômetros de extensão, como acima de 65 mil, como é o caso da dorsal mesoatlântica. Vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vê a dorsal mesoatlântica aí, numa imagem aí muito legal aí, que está sendo apresentada aí para vocês, né? Então essa imagem mostra aí na parte da linha vermelha, que vai do norte a sul, né, a dorsal mesoatlântica, né? Então ela também é conhecida aí como dorsal submarina, né, ou crista média oceânica. Então ela é aí um conjunto aí de várias montanhas, aí, na verdade são de várias cordilheiras, tá? Tem várias cordilheiras aí se agrupando aí numa extensão de mais ou menos 65 mil quilômetros, até porque vocês estão vendo que vai lá do norte ao sul do nosso planeta. O interessante é que como ela tem uma formação contínua, né? Porque está lá nas fendas, né, de aberturas entre placas tectônicas, né, eles não têm, né, muitas derivações aí, né, e deformações. É isso que é interessante retratar aí para os alunos. Tá? Então, as cadeias continentais elas têm deformações, principalmente também por processos erosivos, né, mas isso não acontece, ou acontece menos, né, nessas dorsais oceânicas, tá certo? E ela é composta muito por basalto, né, que é o foco aí da expansão do assoalho oceânico. Né? E aí, se caso essa dorsal mesoatlântica tivesse na superfície, com certeza ela seria aí um dos maiores fenômenos da natureza, né? Porque você imagina, tem na superfície aí 65 mil quilômetros de extensão montanhosa, né? E você, com certeza, você poderia ver no espaço, né, a olho nu, essa extensão montanhosa, né, como dependendo de onde você estiver, já foi feito isso até pela muralha da China, né? Visualizada aí, não por satélite, por olho nu aí pelos astronautas que foram para o espaço, tá certo? Volta um pouquinho lá, Jojo, só para eu falar daquela movimentação que tem lá, ó. Interessante essa imagem do lado direito mostrando, né? Aquela parte azul lá é o assoalho oceânico, né? Se movimentando. Né? Então é interessante retratar isso. Então, né, quanto mais vermelho, que a temperatura é mais elevada. E aí vai ficando amarelo, é que vai resfriando esse processo aí de assoalho oceânico, que também empurra aí os continentes. Porque lembrando que os continentes, eles têm movimentos, né? Eles continuam o movimento, né? Então antes tinha a Pangeia e foi se expandindo aí, né, se movimentando, né, então ele continua em movimento aí, tá certo? Então, lembrando sempre disso aí. Vamos lá para o outro movimento, que é o terceiro movimento que nós temos das placas tectônicas na qual nós estudamos, é aí o movimento transformante, né, que ele também é chamado aí de movimento horizontal, né, ele separa placas, né, como a gente vê. Na verdade, é um movimento, né, de uma placa raspando na outra. Né? Então tem essa questão aí que a gente faz. Então tem muito atrito, né, entre essas duas placas aí que a gente está observando aí. Né? E logicamente que o impacto aí, a pressão, ela faz aí uma
formações rochosas aí, né, umas linhas, né, de fissuras, né, que podem ser vistas aí na nossa superfície, né, e várias deformações aí no decorrer desse movimento transformante, que é, né, uma placa aí, né, raspando na outra, né. O melhor exemplo disso aí é a falha de San Andreas, onde está localizado lá as duas setas, né, da região lá da Califórnia. E aí limita a placa americana, né, do lado direito, com a placa do Pacífico, né, que é a maior placa do planeta, né. Ela está lá se identificando aí, então, ao encontro, né, e faz lá esse movimento aí transformante, né, que raspa aí uma... Raspa é modo de dizer, né? Mas você imagina, né, o quanto se tem de pressão nessas duas placas tectônicas, né? Então a principal aí característica que a gente pode dar de exemplo, né, desse movimento transformante na nossa superfície é a falha de San Andreas aí, alguns chamam de falha de Santo André. Eu não gosto muito de fazer tradução, né, de palavras em inglês, né? Então eu sempre chamo aí de falhas de San Andreas, né? Então até ficar mais chique, né? Então vamos lá ver lá, ó. Tá na tela, pode colocar na tela aí, Jojo. Tá lá, ó, tá vendo as setas vermelhas, né, mostrando a mesma coisa que tinha na anterior, né, e aí vê lá a falha de San Andreas, né, e identificando, né, do lado direito uma imagem aí mostrando, né, os aspectos que ficam aí, as localidades por onde, né, essas duas placas vão se raspando aí, né. Então ela é uma falha que a gente chama aí de falha geológica, né. Eles, até os geólogos chamam de falha geológica tangencial. É muito lindo isso aí, né? Dizem que tem em torno aí de 1.290 quilômetros que passa aí pela Califórnia, né? Quando vocês pegarem um mapa político dos Estados Unidos, vocês podem fazer até uma comparação, vai ver que passa aí pela Califórnia. Não é à toa que tem, né, grandes terremotos lá, um deles aí, o de São Francisco aí, que no início do século XX aí praticamente, né, dissipou aí, né, as construções de São Francisco e teve milhares de mortes, né? Então essa falha transformante aí é o encontro dessas duas placas, né? E ela é chamada aí também de Big One, né? Que é um evento aí apontado aí pelos pesquisadores, né, de uma grande magnitude, de um grande terremoto na Califórnia, né? Como eu falei lá no início do século, em 1906, né, teve lá um grande terremoto, mas dizem que vai ter um terremoto muito mais intenso do que houve desse de 1906, que teve mais ou menos 8, né, de magnitude, né, na escala Richter, né, e a tendência é que se tenha aí, né, não se sabe quando, porque isso é imprevisível. Quando você fala de vulcanismo, tectonismo, você não tem como prever. É lógico que os sismógrafos, que a gente até teve aulas aí anteriores, eles podem até dar uma citação, né? A gente viu até o sismógrafo antigo de Zhangjiang, né, que mostrava até a bola caindo lá, né, saía da boca do dragão e ia para a boca do sapo, até por várias vezes acertou, né? Mas é complicado você saber a intensidade, a magnitude, né, ou através da escala de Mercalli, né, pela destruição, ou pela a magnitude das ondas, né, que aí fala pela escala Richter, de quanto vai ser. Mas pela previsão e pelos estudos feitos aí, pelos cientistas, né, esse processo aí, ele é muito forte e a intensidade é muito maior. Então pode ocorrer, né, um terremoto muito maior do que aconteceu em 1906, né, em São Francisco, e pode ocasionar, né, desastres maiores, porque tem que lembrar que hoje a população de São Francisco é muito maior do que a população de 1906, não só a população, como construções, né, que se tem nessa cidade, né? E a gente sabe que muitas vezes, quando acontecem tremores muito fortes, por trás disso pode também ocorrer tsunamis. A gente está observando, né? Põe na tela lá de novo, Jojo. A gente está observando lá na tela que é próximo aí do Oceano Pacífico, né? Coloca na tela lá de novo a imagem anterior da falha de San Andreas. Isso, meu garotão. Tá vendo lá? Tá lá, né? A parte preta é o Oceano Pacífico. Então pode também ocorrer aí tsunamis aí de projeções. Por isso que eles chamam aí desse fato aí que pode ocorrer do Big One, tá certo? Então lembrem sempre disso aí, dessa relação. Certo, galera? Vamos lá agora para um mapa geral, né, mostrando aí as atividades sísmicas. Tá lá, atividades sísmicas, né, e aí nós temos vários pontos no planeta, né, nos encontros de placas tectônicas, né, nós vemos lá os movimentos, e agora o que ocasiona esses movimentos, né? O que está aparecendo lá com bolinhas vermelhas são áreas de vulcanismo.
né? E as partes que estão lá, né, com os círculos lá piscando, é a intensidade dos tremores de terra que acontecem nessas relações aí de encontro, deslizamentos e afastamentos de placa. E vejo que nós temos aí todos os continentes, né? Não existe exceção, nem na Antártida você tem essa exceção. O que eu quero destacar para vocês são as laterais lá no Oceano Pacífico, né? Tanto na parte leste como na parte oeste. Nós chamamos isso de Círculo do Fogo do Pacífico, tá certo? Que ele também é conhecido aí como Anel de Fogo do Pacífico. Então vejo que é uma área de elevada instabilidade geológica, né? Ela possui um aspecto de curvatura e ferradura, a gente observa aí nesse mapa, né? E está lá no maior oceano do mundo, né? Ainda que é o Oceano Pacífico, né? Também aí próximo aí da maior placa tectônica do mundo, que é a placa do Pacífico, tem mais de 40 mil quilômetros de extensão, né? Então tá lá, né? No oeste da América, ao leste da Ásia e da Oceania, tá certo? E é interessante porque é nessas partes aí que nós, né, encontramos aí as maiores fossas oceânicas do mundo, né? Tem a Fossa Mariana, que é a parte mais funda do planeta até agora, né? Tem mais ou menos aí 13 mil metros de profundidade, né? E tem outras fossas, tem a Fossa do Japão, que tem mais ou menos aí 9 mil metros, né, de profundidade, né? Então, essa região do Círculo do Fogo, ele é responsável aí por mais ou menos 90% dos abalos sísmicos e 50% do vulcanismo que nós temos no planeta. Dá para observar aí pelas linhas vermelhas, né? Então vejam que interessante isso aí. Então essas regiões aí que nós estamos vendo aí, né, de encontros e afastamentos de placas, principalmente no Círculo do Fogo, são as regiões que propiciam, né, maior tremores de terra. Vale lembrar o Japão. O Japão aí tem encontro de 3 placas tectônicas, né? Então tem um intenso vulcanismo. Tremores de terra lá é habitual, é diário, né? Tanto de baixa intensidade, de baixa magnitude, como de alta magnitude, né? Então, né, são coisas aí imprevisíveis aí, né, de a gente falar, não, vai ser de tanta intensidade ou de tanta magnitude, né? Mas, né, tem que sempre se preparar. Para essas regiões, né, para esses países que têm problemas de tremores de terra, dá para se preparar, né, não é uma garantia, né, mas dá para se preparar com a construção civil, né, através de amortecedores, como o Japão já utiliza aí desde a década de 1960. O Chile também, as estruturas físicas aí do Chile também são bem estruturadas. Isso já não acontece no Haiti, né, quando teve lá o tremor de terra em 2010. Foi um tremor de terra, para vocês terem uma ideia, abaixo do tremor de terra, né, de 2011 no Japão, né, em Fukushima, que até afetou lá as ogivas nucleares, né. A magnitude do Haiti foi de 7,2, né, da escala Richter, matou mais de 300 mil pessoas, tiveram mais de 300 mil pessoas feridas, 1,5 milhão de desabrigados, 90% do território devastado. No Japão, teve lá uma magnitude de 9,1, mais ou menos, se eu não me engano, teve mais ou menos 2 mil ou 3 mil mortos, se eu não me engano, teve, lógico, milhares de feridos, mas por ser uma intensidade maior, teve muito menos mortes e muito menos feridos, até pela estrutura do país. Então, essa relação econômica e social, ela também atinge a sociedade até nesses desastres naturais que acontecem no nosso planeta, tá certo? Vamos falar de 2 situações aí, né, da questão aí de tectonismo, né, que é o processo de orogênese, né, e epirogênese. Vamos começar com o de orogênese, está aí alguns exemplos, né? Nós temos aí a orogênese, é um movimento tectônico que ocorre de forma horizontal e pode ter 2 configurações, né? Convergente, quando 2 placas se chocam, e divergente, quando elas se afastam, né? Então a primeira aí provoca surgimento de dobramentos e cordilheiras, e a segunda responde aí pela deformação das dorsais, como a gente viu nos exemplos anteriores. E a gente vê aí, né, encontro aí de placas, né, tanto placas oceânicas como placas continentais, tá certo? Então tem aí 3 exemplos aí para vocês, né, retratando aí essa formação de orogênese. Quando eu falo a palavra orogênese, né, ela vem do grego, né? O oro quer dizer montanha, né? E gênese, né, surgimento. Surgimento aí de montanhas, tá certo?
Então, por isso que a gente fala de movimento de orogênese, que aí sim é pelo motivo aí tanto do afastamento como do encontro aí de placas tectônicas. No outro processo de tectonismo, nós temos a pirogênese. Pode colocar aí na tela, por gentileza, também com 3 exemplos. Então, é uma expressão aí que foi tratada aí no final do século XIX. Né? O principal objetivo desse estudo era designar um fenômeno geológico que resulta aí através de movimentos tectônicos no sentido vertical. Né? Porque no caso da orogênese, a gente vê, né, o outro processo, que é o encontro das placas ou afastamento, é um processo horizontal, apesar da orogênese, né, elevar aí a superfície. Então esse movimento para cima recebe o nome de soerguimento, né, e se for para baixo aí de subsidência, tá? Que é o que os exemplos aí que aparecem nas imagens para vocês, tá certo? E aí no caso do soerguimento, já a palavra já diz, né, ela eleva aí altitudes sem dobras ou falhas, né? Porque não são cadeias montanhosas. Né? E no caso da subsidência, nós temos aí rebaixamento das altitudes de um determinado relevo, principalmente quando a gente vê vales aí, né? O Brasil tem muitos vales, aí o Vale do Ribeira, o Vale do Paraíba aqui no estado de São Paulo. Né? Então a pirogênese é interessante que ela não ocorre em regiões que têm movimentos de placas, e sim terrenos mais estáveis, terrenos que estão mais para o centro, né? Onde estão localizadas as placas tectônicas. Por isso que a formação geológica dessas regiões são formações antigas, como nós temos aqui no Brasil. Boa parte das nossas formações geológicas são formações antigas, tá certo? Diferentemente de regiões próximas de encontro ou afastamento de placas, que nós chamamos aí de dobramentos modernos, tá certo? Então não apresenta dobras, não apresenta falhas, né? Então não proporciona aí terremotos ou vulcanismo, como a gente viu aí na orogênese, tá certo? E aí, logicamente, lembrando, né, ela não está numa região onde há encontros ou afastamentos de placas tectônicas. Então o movimento de orogênese é um movimento aí do encontro e do afastamento de placas, e aí forma aí, né, processos aí principalmente de cadeias montanhosas. A pirogênese não, é uma formação de pressão. Né? Então você tem lá o Brasil, por exemplo, está lá no centro da placa sul-americana, mas tem uma pressão de outras placas, né, compactando essa placa sul-americana, e você tem aquele processo, né, de tipo de uma sanfona, né, que é o processo de pirogênese, tá certo? E aí a gente vai ter vales, a gente tem muitos vales aqui no Brasil, logicamente por ser uma região antiga, né, o efeito erosivo ele é muito elevado, tá certo? Vamos lá para a última tela, né, dessa revisão aqui, a primeira parte da revisão aí do desenvolvimento aí da atividade 2, é o vulcanismo, tá aí, ó. Né, a gente olha o vulcão e fala assim, tem lá a parte onde sai a lava e acabou, beleza. Não, tá aí, ó. São várias partes aí. Pelo menos nessa imagem aqui tem 15 partes. Eu já vi imagens aí com mais de 40 partes aí do vulcão, né? Eu achei um exagero, eu achei essa aí uma melhor situação, né? Porque tem umas imagens aí que você olha, você fala, nossa, não sei de onde tiraram tanta informação, mas existe. Então nós temos lá a formação, né? Eu não vou falar todas, né? Mas a principal é a câmara magmática, é onde tem a maior pressão, né? Por isso que aí ela vai, né, pressionando a superfície até sair aí no item 10, né? Que é a garganta da onde sai, né, o magma, né, sai a fuligem, sai todo esse processo que vem do interior do planeta, né? E aí nós temos aí a parte 13, que é a ventilação, e a 14, que é a cratera. Muitos dos vulcões, pelo processo de pressão ser muito forte, a hora que sai o magma, que se transforma em lava, ele explode, então ele some aí. Então muitos dos vulcões eles não têm mais esse cone, eles deixam de existir. Então é sempre importante retratar isso aí, dependendo da erupção. E lembrando, se sai fumaça do vulcão, já é considerado uma erupção. Não, necessariamente não precisa sair a lava aí, né, como sai aí, que aparece aí muito em filmes e tal. Só a fumaça já mostra aí um aspecto eruptivo. Certo, galerinha? Olha, o tempo já passou rapidinho. Orientações para o aluno. Vocês podem fazer uma nuvem de palavras, né? E aí nessa construção da nuvem vocês podem até usar esse link que está
que está aí abaixo, né? E aí vocês podem estar usando aí palavras que você, né, se identifica, tá certo? Caso não tenha lá essa ferramenta digital, vocês podem utilizar formas analógicas aí, como por exemplo, cartolina. Certo, galera? É isso aí, ó. Terminamos mais essa aula, né? Na próxima aula finalizaremos com mais uma revisão aí das 4 aulas de desenvolvimento que nós tivemos. Não esqueçam de avaliar a aula, tá aí o QR Code e o link. Um forte abraço a todos e até a próxima.